Olá, amigos. Mais um capítulo da novela Motivando Você. Se vocês ainda não estão com seu caderninho na mão, dá tempo, né? Enquanto eu e os caras aqui estamos conversando com você, pega o caderninho, pega a caneta. Hoje a gente realmente vai começar esses ensinamentos de numerologia. Nessa semana a gente está falando de dependência familiar, então se você se identifica, manda seu caso pra gente, né? O nosso e-mail, o e-mail do Oscar era oscar@bhnews.tv.br. Então entre em contato com a gente. Se você não tem esse caso, mas tem um outro e quer a ajuda do Oscar, manda também, que eu vou ler aqui o seu caso e a gente vai tentar te ajudar. Vai tentar te motivar, né? Esse é o nosso objetivo, né, Oscar? Agora, todo mundo está me perguntando, Oscar, da onde vem a numerologia? Como nasceu a numerologia? Acho que é um primeiro passo que a gente pode dar aí para o pessoal que está em casa, para começar a entender o caminho que a gente vai trilhar aqui no Motivando Você. Ok, então, perfeito. Vamos lá. A numerologia é uma ciência, né? Eu contei ontem a minha história. Aquela moça que desvendou o meu nome, eu fiquei passado. Eu falei, não é possível que uma pessoa que não me conhece venha me falar a respeito da minha pessoa, do meu comportamento, das minhas buscas. Então, curioso, fui buscar e encontrei vários livros de numerologia, onde inicialmente encontrei a numerologia pitagórica. E eu tive... O que é isso? Vamos um passo de cada vez. O que é a numerologia? Existe mais de um tipo de numerologia? Muitas. Opa! Então, vamos lá. O que é? Número tem uma energia, independentemente do alfabeto que a gente vai usar. Certo? Nós temos o número da data. Né? Ontem foi 17 porque a soma era 7 do 4 de 2003. A data da estreia. Exatamente. O número é uma energia milenar que vem a partir do momento que o homem deixa de ser nômade para ser sedentário, ele começa a trabalhar a agricultura. E aí ele precisa da contabilidade, da matemática. E aí eles começam a entender que a energia do número 1 é o início de todas as coisas. O número 1 é Deus, é o princípio, é a iniciativa, é a ação, a autoridade, poder. Então o número 1 é o primeiro... É a energia da vibração que provoca essa atitude constantemente. Onde que as pessoas podem ter o número 1? No dia do nascimento, que nasceu no dia 1º de janeiro, por exemplo. Sortudo esse, hein? Bem poderoso. 1º de janeiro. Exatamente. Então, o que acontece? Essa pessoa nasceu no dia 1, mas também temos aqueles que nasceram no dia 10, que somado 1 mais 0 dá 1. Dá 1, isso. Essa foi fácil, essa soma foi fácil. Por quê? Porque os números, como eu expliquei ontem, nós temos números fortes, 1, 3, 5 e 8. Vamos separar por grupos. Então, os números fortes são 1, 3, 5 e 8. Números afetivos, 2, 4 e 6. Números espirituais, 7, 9, 11 e 22. Certo? Agora, perfeito, eu conheço os números que nós vamos passar todos os dias. E onde que eu aplico essa numerologia? Mas antes de você explicar onde você aplica a numerologia, o que é a numerologia pitagórica? Por isso. Então, aí vai. Aonde que eu aplico essa numerologia? Eu preciso de ter uma ferramenta que se chama alfabeto, para transformar as letras em números. Tá. Então, aí eu começo com uma tabela. A letra A, B, que depois nós vamos fazer um quadrinho aqui para que vocês possam ter esse alfabeto. Eu não vou fazer agora, senão todo mundo já fica calculando. Vão com calma. Isso. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei em casa, eu vi que a minha numerologia, segundo a pitagórica, não batia em nada. Aí eu fiquei meio... Que foi a que a moça te deu? Não, ela não me deu. Ela me deu outra numerologia. Ah, tá. Só que, claro, hoje todo mundo sempre conheceu, por falta de informação, por falta de curiosidade das pessoas de pesquisar essa numerologia, existem alfabetos coreanos, japonês. Entendi, mas o mais usado é qual? É o latim. Aí que eu fui buscar na numerologia, encontrei, depois de 2 anos de pesquisa, um outro alfabeto que é o latim, que é diferente do pitagórico. Por quê? O pitagórico tem 26 letras.
nós estamos falando de números e números estão falando de matemática, certo? Sim. A numerologia pitagórica tem 26 letras, o alfabeto pitagórico. Eu posso dividir 26 por 9, que são 9 números? Não, porque não há, ou sobram 2, né? Ou falta 1. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ficava ali uma lacuna, um espaço branco que não sabia o que fazer com aquilo. Se vocês leem os mapas, você vê o calendário pitagórico, vazio. O número 9 falta um número. Então, já isso me chamou a atenção. Falei, poxa, tá errado. E aí eu fui buscar mais informação. Me encontrei com o alfabeto latino. O alfabeto latino é composto por 27 letras, que é divisível por 9. Então, nós temos a trilogia, temos 3 grupos de 9 letras, de 9 números. Sim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir dali, eu começo a ter a ideia de como fazer um número, como chegar a fazer um mapa numerológico. Então, eu vou pegar e vou escrever Fabiana. A letra F vale 6. A, B, C, D, E, F. Então, eu coloco o número 6. A letra A vale 1. A. 1. A letra B vale 2. A, B. Sim? Sim. A letra I vale 9. Tá. E se alguém tem a letra Z? Sim, vale 9 também, porque aí que eu vou passar o alfabeto latim quando nós chegamos na parte dos alfabetos. Então, você está me perguntando agora, vamos ter foco, da numerologia. Então, a numerologia é uma ciência milenar que traz a descoberta da energia vibracional dos números. Por quê? É como se os números tivessem 2 campos. O campo quantitativo, que é o que você sabe, é a quantidade. Todo mundo vê o número como quantidade. Sim, quantas 2 ovos, 3 folhas. Exatamente. E não percebem que os números têm qualidades. E aí vem o lado positivo e negativo do número. Então, o número 1, o que é? Liberdade, início, Deus, ação, poder, determinação. Sim? Mas o número 1 também tem o lado negativo, que é onipotência, achar que ele pode tudo, carregar o mundo em cima das costas. Então, as pessoas que têm o número 1 começam a se sentir identificadas. Opa, eu nasci no dia 1º. Ou a soma da minha data de nascimento é 1. É 1. E aí falam, cara, eu tenho o número 1, e agora? Eu falei, você está carregando o mundo nas costas. Entendeu? Então, essa é a energia do número 1. Agora, nós vamos descobrir que a numerologia nos permite conhecer 3 características. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Acho que nesse primeiro bloco a gente conseguiu dar um primeiro passo. Vamos deixar as características para a gente ir anotando devagarzinho que a gente chega lá. Com certeza. Okay? Então, no próximo bloco, a gente continua falando de dependência familiar. Já conhecemos ontem o caso da Sueli e hoje vamos conhecer mais um. Espero vocês. Estamos de volta com Motivando Você, Oscar Almada aqui ajudando todo mundo que está em casa a levar uma vida diferente, né, Oscar? Acho que esse que é o nosso caminho, né? Ajudar as pessoas aí que estão assistindo a gente a traçar um caminho novo, um caminho de sucesso. Sim, é isso? Sim, é isso. A gente está falando de dependência familiar, a gente começou no programa de ontem, né, falando da Sueli, e hoje eu vou contar para vocês quem entrou em contato com a gente foi a Camila, A Camila é lá de Floripa, né, uma terrinha boa, de sol, mar, um lugar bom. Lá de Floripa, ela tem 37 anos e ela tem um bom emprego, mas ela não consegue se sentir satisfeita, ela não consegue ter sucesso na vida. E ela é presa à mãe, que é sozinha, e ela tá na casa da mãe também, não sai de lá e não consegue se satisfazer no emprego. Nossa. E ela tem um bom emprego, hein? Mas mesmo assim, não tá satisfeita. Então, o que acontece? Aí, nesse caso, Camila, bom, tudo bem com você? Estamos aqui buscando motivar você. O que a gente faz? Quando nós vamos motivar alguém, nós temos que ter um motivo, a palavra é essa. Eu não consigo poder ajudar alguém se a pessoa não tem um motivo. Então, primeira coisa, se você quer se motivar,
coloca uma meta. Um carro, uma casa, um apartamento, um casamento, uma família, uma viagem, não sei, coloca uma meta. Algum lugar você tem que chegar, alguma coisa você tem que querer, senão fica no automático e não consegue sair dessa área de conforto, porém é uma área de conforto negativa. Eu fiz a numerologia da Camila e ela me mostra uma energia muito exigente, Camila. Tudo é pouco para você, o problema é esse. Camila, olho grande da Camila. Não é olho grande, não, porque o número 3, e aí nós voltamos. 3, gente, vamos lá. O número 3, ela é uma necessidade de conquista constante. Então, sempre mais. Exatamente. Mais. Então, de repente, ela tem condição, pelo que eu vi, que ela poderia morar sozinha. Sim, ela tem um bom emprego. E aí ela está criando uma dependência, ela estaria criando uma dependência, codependência com a mãe, se apoiando na ideia de que a mãe é sozinha e, portanto, ela não consegue cortar. Mas eu tenho visto muito hoje que as pessoas, elas exigem muito da vida e muito do outro, não há uma questão... E não vamos falar de conformismo, mas vamos falar de um ponto de equilíbrio, né? Porque se você me diz, 37 anos, na flor da vida, tem um bom emprego, mora em Florianópolis, que é uma cidade de muito movimento. De exatamente, ele é da magia, eu estou indo para lá daqui a pouco. Então, o que acontece? E ela não consegue romper esse vínculo, é porque ela está realmente querendo, talvez, uma solução que depende do outro, é alguém que venha tirar ela desse papel. Só se ela casar, porque o caso dela é um pouco diferente da Sueli, né? Porque a Sueli, ela tem a família que puxa para baixo. A Camila não, ela já tem um emprego de sucesso, ela tem condição de morar sozinha e não sai desse lugar. Talvez ela tá fazendo uma economia para chegar num além, né? E aí fica ali com a mãe que é sozinha. Por isso que eu falei, o número 3 tem essa característica. Quando eu vejo uma pessoa que tem número 3, eu já consigo perceber que talvez essa pessoa está reclamando de barriga cheia, digamos. Porque ela muito bem poderia ter uma atitude, ou alugar um apartamento, comprar um apartamento, ou ter uma vida... Ninguém está falando... Eu nunca, jamais vou falar de abandonar o outro. Mas se você tem que entender o ser humano, por natureza, nós temos que nos desenvolver individualmente. Certo? Agora, tem um caso que é marcante, aconteceu no Sul, também uma moça jovem, porém a mãe doente, e uma doença que não poderia ficar no hospital e que ela só tinha que cuidar. Como eles tinham condição financeira, a moça de 30 e poucos anos parou de trabalhar e foi cuidar da mãe. E foi cuidar da mãe. Só que na consulta, quando atendi ela queria um namoro, ela queria viver uma vida. Só que era um quadro bem complexo, né? Como abandonar uma mãe doente? No berço do leito, né? E com uma vida ainda prolongada, sabe? E quando eu não sabia da história, eu falei para ela que esse ano era o ano do amor, né? Que ela realmente estava com todas vai que ela passou por um médico, Oscar, vai que o médico resolve a vida dela e pronto. Mais ou menos. Então, o que aconteceu? Aí ela olhou para mim com carinha triste e falou, Oscar, onde que eu vou conhecer alguém? Eu não saio de casa. Falei, mas você não pode perder a fé, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Bom, conclusão da história, a moça acabou conhecendo, foi na farmácia comprar fraldas descartáveis para a mãe. Quando chegou na farmácia, outra história emocionante, entrou outro rapaz, mais ou menos da idade dela, e a farmácia só tinha um pacote de fraldas descartáveis. E aí ela olhou para o rapaz e falou, não, tudo bem, vamos dividir, eu compro e te dou metade, e amanhã, quando você comprar, você me devolve. E aí eles acabaram se casando. Foi o ano do amor pra ela. Exatamente. Então, e por isso que eu falo que o ponto fundamental da vida é a fé. É a fé, a alegria de viver, amar ao próximo como a si mesmo. A gente perdeu isso. Então, quando as pessoas me mandam pelo meu e-mail agora, um novo e-mail, né? Com certeza eu vou estar fazendo todo o possível para poder levar esse conhecimento até vocês. Então, esse caso da Camila, realmente, Camila, observa, depois vamos falar desse no próximo bloco, né? Porque às vezes você está sendo muito exigente, você está querendo que o mundo caia aos seus pés, e isso também provoca uma certa
falta de felicidade. Mas deixa eu te falar, Oscar, no mundo de hoje a mulher está tão independente que isso, assim, eu me identifico um pouco, isso é normal, né? A gente querer cada vez mais, querer crescer. Eu acho que pode ser o caso da Camila, né? Tá sempre buscando mais, mas aí ela tá deixando de lado algumas coisas da própria vida dela, né? Eu acho que isso pode estar incomodando. É isso? É um caminho? Por isso que eu te escolhi para você se colocar no lugar da pessoa muito bem. Você vai me dar muito, vai me alimentar nesse pensamento que eu não tenho. Eu tenho um pensamento desde uma ótica fundamentalista, que é motivar a pessoa a se conhecer. Sim. Eu não falo que está errado. Eu falo que talvez ela está querendo demais e isso lhe provoca sofrimento. Porque hoje eu vejo muitas jovens, né? Tem carro próprio, tem um carro do ano, viaja, você vê hoje, tem um bom emprego, você vê as fotos, foi para Nova York, foi para a praia. Mas a vida afetiva está complicada. Porque talvez os jovens perderam os valores do amor próprio. Vamos deixar o coaching para o próximo bloco. Camila, espera aí, você também que se identifica com a história da Camila, espera o próximo bloco que a gente, já o Oscar vai dar um direcionamento para a gente. Nesse terceiro bloco, a gente vai continuar contando casos reais. A gente está falando do caso da Camila, né? Vamos dar coaching agora. Se você quer ser motivada, mande um e-mail pra gente, oscar@bhnews.tv.br. Pode mandar que eu vou ler aqui, o Oscar vai ajudar a te motivar. Então, Oscar, a gente tava falando da Camila, tem 37 anos, é super bem sucedida, né? Uma jovem de sucesso, mora em Florianópolis, mas mora com a mãe ainda, com a mãe que é sozinha e não consegue desprender da família, porque a gente está falando de envolvimento, dependência familiar. Certo, Fabiana. Então, o que acontece? E você se colocou no lugar dela, né? Eu falei que no mundo de hoje as mulheres estão tão independentes que a gente está correndo atrás de emprego, sendo bem-sucedida e largando um pouco a vida afetiva para lá, que é o que a Camila, no caso, também busca e está largando para lá, acho que por todo esse movimento, né? Para essa mudança global aí da mulher, da ascendência feminina, né? Uhum. Me coloquei no lugar dela, pensei assim. Certo, e na verdade a proposta quando a gente pensou no programa era ter uma mulher jovem que se colocasse no lugar que trouxesse... Homem também pode mandar o caso, sim, viu? Claro, eu vou interpretar também. Vou inspirar a interpretar seu caso. Meninos, mandem o caso que eu tenho certeza que vocês também têm. Então, o que acontece? Camila, o coaching, no caso, é aquele mesmo caminho. Observar realmente quais são as suas metas, porque eu falo sempre que aquelas pessoas que tem muitas metas, acabam olhando muito para o foco, para o destino e acabam esquecendo daquilo do dia a dia. Então, o fato principal aqui que a gente percebe é que ela esqueceu do seu dia a dia. O amor, eu falo que as pessoas não amam ao outro. Olha o que eu vou te falar. Oscar? Isso aí é meio polêmico. Como assim não ama o outro? A gente ama a vida através do outro. O outro vai despertar aquilo que você tem. Tanto que quando a gente perde alguém, quer morrer, não quer mais viver, entra um estado de abandono. Então, na verdade, se a gente pensa no sentido afetivo, para vocês que estão em busca de uma realização, como o caso da Camila, que ela teria todas as condições, jovem, bem-sucedida profissionalmente, o que acontece? Mas ela criou um vínculo de dependência. Por quê? Porque ela não consegue se realizar afetivamente. Porque aí você falou certo, nós temos outro caso aqui, não somente de dependência familiar, senão de falta de atitude. Porque ela está confortável. Eu tenho muitas pessoas, eu atendo muita gente que tem 40 anos e que mora com os pais. No meu conceito de vista,
Tá errado. Gente, vamos sair da casa dos pais. Não, de Não é 37, 40, não tá Exato. na hora mais. Camila, pega o dinheirinho aí que você tá economizando, que a gente sabe há tempos, e vão financiar um apartamento aí, vão sair, porque não dá mais não. Só que aí entra outro detalhe, que é a solidão. Então, como que ela lida com essa solidão? Já Hoje- tá acostumada, né? Vai 37 anos, vive com a mãe pra morar sozinha, tá esperando alguém chegar, né, Camila? Isso. E como que alguém chega? Quer que alguém chegue? Não, ela não tá saindo de casa, né? Então, mas pode Só chegar. foca no trabalho. Como que chega alguém, Oscar, na Exatamente, vida da isso. Camila? Você já deve ter namorado, já deve ter... Quando você não Vou está entrar em namorando... mim, não, Oscar, Não, mas quando você esqueci. está bem... Quando você está bem, todo mundo te olha. Sim. Sim. A mágica, E- né? Então, essa é a mágica. muda. Querem a mágica? Queremos. Sinta-se como se como se você estivesse namorando. Quando você está sozinha, sozinho, parece que ninguém te olha. As pessoas desviam o olhar. Quando você está com alguém que você se empolgou, é como uma adrenalina que surge. Você está diferente. Então as pessoas hoje eu vejo, não há mais aquela necessidade de agradar ao outro. É sempre aquela questão de o que é o amor de um casal, o que a Camila espera de um homem, se ela tem tudo já. É muito difícil que alguém venha a suprir a necessidade dela. Ela mora com a mãe, está tranquila, a mãe deve preparar a caminha para ela, deve preparar, entendeu? Então fica Muito melhor do que o marido, né? Às vezes, com certeza exatamente. a mãe deve fazer muito melhor do que o marido, porque já conhece a Camila há 37 anos. O marido ela vai conhecer agora, até que ele descobre tudo que ela gosta e ficam para trás. Que boa discussão, né? Então, agora o que a gente faz? O quê? Eu que te pergunto. Então, o que a gente faz? Coaching, observa a sua vida. Os pilares da vida são 5. Uma coisa são os passos. Os passos foram os 7 lá do coaching. Isso, que vamos repetir sempre, porque... Tá, pra gente aprender, né? Porque a gente esquece. E todo dia tem gente nova. E todo dia, por favor. E os 5 pilares são? Espiritualidade. Tá. Alimentação. E alimentação não é comida, não. É comprar um vestido, é comprar uma flor. É você se cuidar. Alimentar você próprio, é isso? Exatamente. O terceiro passo é profissional. Tá. Eu estou super feliz com o que eu estou fazendo agora. Meu profissional está bem, entendeu? Muita gente não está feliz espiritualmente, perdeu a fé. Não está feliz consigo mesma. Não está feliz profissionalmente. Não está feliz socialmente, que é o 4º passo. E não está feliz afetivamente. E se uma desses 5 passos desanda, Oscar, como que a pessoa faz para ele voltar? Tomar consciência, por isso que nós temos essa proposta do coaching. Eu tomo consciência, por exemplo. Eu tento me organizar. Mas é difícil esse negócio de tomar consciência. Não, é a prática. Mas como que faz para tomar consciência? Então, todos os dias você vai, exatamente. Você não quer ser feliz? Sim. A proposta não é motivar as pessoas. Vocês têm que fazer a sua parte. Se você não observa a sua vida, porque de repente tudo bem, eu tenho pessoas que eu estou atendendo que observamos que a vida está complicada. É uma pessoa que deixou as contas ir embora, então está devendo 100 mil Os reais. tubos, então, né? Exatamente. Então, Oscar, como que a gente resolve? Não, mágica não tem. Entendeu? Ganha na loteria! Exatamente. Então, o que acontece? Como que a gente vai resolver essa pessoa? Hoje, a outra moça que já mandou uma carta que nós vamos falar dela amanhã. Oscar, eu separei do meu marido, ninguém olha mais para mim, nem nada. Então, eu fico... Então, se a gente vai ficar olhando para trás, então não vamos motivar ninguém. Nós temos que ter a ideia de que esse programa é olhar para frente, é deixar a mochila e criar... Porque o que acontece? Olha que interessante o que eu vou te falar agora. O seu momento atual e o meu nós dois somos consequência de um passado. Eu plantei essa ideia há muito tempo, Sim. talvez há 20 anos. Demorou 20 anos, talvez, para um dia sentar na bancada e falar, consegui poder passar esse conhecimento para tantas pessoas. Era uma meta, mas eu tinha essa meta. E aí eu falava para as meninas, exatamente, tive que ter paciência, eu tive uma oportunidade, tive que voltar porque fiquei doente, mas eu nunca desisti. Então muita gente fala, não consigo, então vou desistir. Não tem coach, não podemos motivar essa pessoa. Vocês têm que ser a força maior que me permita poder empurrar, porque eu estou empurrando. Se você não anda, eu não posso te empurrar.
Entendi. O caminho é andar junto, né, Oscar? Eu acho que a gente está aqui para andar junto com você que está em casa. Então a gente continua esse programa amanhã, a gente espera vocês aqui no mesmo horário, para a gente dar mais um passo nessa caminhada, nessa estrada longa aí, que é a motivação através da numerologia. Mais uma vez, né? Gente, é tão bom trabalhar com o Oscar. Se vocês soubessem como que o clima fica bom. Eu espero vocês amanhã. Obrigado. Obrigada, gente. Até. Tchau.